Cada um gosta de encaixar a perícia judicial de uma forma diferente na sua vida, enfim, enxerga a perícia judicial como uma oportunidade, como uma renda extra, de diversas formas, né, Guilherme? Seja muito bem-vindo e se apresenta aí para o pessoal, aproveite. Só falei que tu tem 73 nomeações e o teu nome até agora, mas pode se apresentar para eles. Então, sou Guilherme Fiuza, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Já sou engenheiro eletricista desde 2013, mas já trabalho com engenharia antes. Eu já trabalhava antes com engenharia como era técnico eletrotécnico, então lá eu já tinha algum contato com a engenharia elétrica, mesmo não sendo engenheiro. Entrei no mundo pericial aí do final de 2021 para 2022 e comecei realmente a ser nomeado mesmo durante o ano de 2022. Aí, desde mais ou menos da metade do ano que eu comecei a nomeado e até então estou com as 73 nomeações aí na área elétrica. Isso, vou te perguntar, o Guilherme também é engenheiro de segurança do trabalho, é isso, Guilherme? Sou engenheiro de segurança do trabalho. Por que eu falei 73? Porque, na verdade, de nomeações eu tenho mais de 100 já, contando as de segurança do trabalho que eu comecei no final de 22, contando só 23, já estou com 31 também. Depois a gente faz um comparativo entre as áreas, é bom entender um pouquinho. Eu também tenho a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, mas deu tão certo na engenharia elétrica que eu nem tive como... Eu tenho ali uma carta na manga, quem sabe, mas nunca... Acho que eu não vou utilizar como eu gostaria, né? Mas que legal. É muito bom saber como vocês, as diferentes lives que eu faço, contato que eu tenho com as pessoas, como vocês enxergam a perícia judicial e tentam encaixar na vida e como vocês observam isso. Então, o Guilherme, ele tem 2 engenharias, trabalhou bastante tempo na área de manutenção, eu vi o resumo que ele me enviou antes, né? Então, uma área também que já é de campo, já é um profissional mais voltado ao campo, né, Guilherme? Então, tá, tu já atua como perito há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Um ano e pouquinho, né, Guilherme? Até o pessoal da minha equipe colocou ali que tu tem 1 ano de formação, mas está errado, tem 1 ano de perícia. Eu quero que tu me conte como tu conheceu a elétrica forense, como tu conheceu a perícia também, e como que foi esse início no mercado, como é que tu enxergavas, tu desconfiava da área, como é que foi para ti e esse período, se o cadastro deu tudo certo ali no início, que tu falou que ele se cadastrou em 2022, no início de 2022, demorou um pouco para ser nomeado, vamos entender um pouquinho esse contexto. Tá. Então, eu conheci a perícia por um outro curso, conheci em 2021. Aí em 2021, durante o ano de 2021, foi mais ou menos na metade do ano, eu comecei a planejar o meu cadastro. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem que pegar uns certificados, umas certidões, então eu ficava meio confuso onde tinha que pegar, como tinha que pegar. Então eu demorei um pouquinho para poder entender como é que fazia isso. E aí eu mandei meu cadastro. Meu cadastro, eles falam que demora mais ou menos 30 dias lá no TJ, mas demorou um pouco mais. Eu tive que cobrar por e-mail para poder... ter meu cadastro efetivado. Oi? Era época de verão? Não, na verdade era meio do ano. Foi mais ou menos em tem o recesso de julho também, né? Às vezes pega o recesso. Agosto, setembro de 21 que eu comecei a me cadastrar, mais ou menos. E aí eu me cadastrei no final, né, do metade para o final de 21, mas eu não comecei a me prospectar ainda. Não sabia muito bem como fazer. Eu tive um pouco de dificuldade de realmente entender como é que era a experiência de elétrica, porque o outro curso ele era com várias formações, então tinha realmente uma formação básica para elétrica, mas era muito superficial. E aí, diante disso, eu comecei a procurar outros, né, um lugar que pudesse me ajudar realmente, mais voltado para a elétrica, que sempre foi meu foco. E aí eu encontrei elétrica forense no Instagram, numa propaganda, num patrocinado. E aí comecei a ouvir seus conteúdos. De cara já me chamou muita atenção, porque era realmente voltado para a elétrica, que sempre foi a minha paixão. E aí eu comecei a me envolver, aí comecei a pegar um pouquinho mais de confiança, já estava com o cadastro, me prospectei. E aí as pessoas começaram a vir, mais ou menos na metade de 22. Eu comecei meio devagar,
posso dizer que você jogar porque eu sou Formal. CLT, então assim, Tu tem um é pouco de CLT, né? Faltou a receio. gente conversar sobre isso também. É. Como é que é a tua jornada diária, assim, de trabalho? Eu trabalho de 8h30 às 18, todo dia, mas eu tenho uma certa liberdade para alguns dias. Lá tem banco de Quanto horas, então eu tenho uma de horas? liberdade de alguns dias eu poder me disponibilizar para poder fazer as perícias. Então, eu trabalho um pouco mais tarde alguns dias para poder me liberar uma manhã. Perfeito. Como é que eu me organizei? Eu tento fazer sempre uma manhã de uma semana. Cada semana eu pego uma manhã, aí, geralmente eu pego na terça ou na quarta, e aí eu faço as minhas perícias que estão agendadas. Então, sempre uma vez na semana eu saía para poder fazer as perícias. E nesse um ano, Isso, então, de... Pode falar. aí, não, então, eu falo isso mais agora recente, porque assim, no meio de 22, né, até o final de 22 eu tive poucas nomeações, vamos dizer assim. Exponencialmente aumentou muito agora em 23, porque eu me divulguei de uma forma diferente, né? Algumas dicas Conta que pro você deu lá. pessoal. Conta pro pessoal como é que tu se divulgou. Então, eu me divulguei muito por e-mail. Eu peguei aquele e-mail que você coloca no padrão lá dentro do curso, você divulga para poder fazer, né? Na Você dá um exemplo, imersão de aí eu boas-vindas, adaptei para a minha pessoal. realidade. Tem um conteúdo voltado para isso. Né? E ele foi muito efetivo para mim, muito efetivo de verdade. Nos lugares que claro que eu me divulguei em várias varas, mas nas varas que pararam para me responder, que eu consegui criar uma conexão, me ajudaram bastante. Então, antes eu praticamente estava em uma vara, uma segunda era assim, poucas nomeações, e aí nesse meio tempo eu consegui mais 4 varas diferentes. E aí nessas 4 varas eles começaram a me nomear. E nomeiam com recorrência depois que tu entregou assim, um laudo pericial. Correto. É bom, Depois que né? Estava conversando com o Alan ontem sobre a previsibilidade que a gente vai começando a ter com as recorrências. Isso para mim virou meu jogo. Eu comecei a botar a perícia judicial como muita prioridade por causa da recorrência de nomeações nas mesmas varas judiciárias. Aí todo mundo me pergunta, prefere atuar como assistente técnico, não sei se tu já teve experiência, ou como perito judicial. Eu dou prioridade para principalmente as perícias judiciais que eu tenho recorrência de nomeações nas varas judiciárias. Essa eu não perco de jeito nenhum, porque já é uma relação criada e como eu falei com o Alan ontem também, a gente não... O tempo prospecção é zero, né? Quando a gente já criou a confiança ali e recebe mais nomeações. Para mim isso aumenta muito o lucro, enfim, o resultado patrimonial mesmo que eu vou acumulando com as perícias. E como é que tu começou a enxergar assim a perícia no início? Tu desconfiava um pouco e depois, poxa, começou a vir as nomeações. Como é que aconteceu isso? Sim, é normal, né? Na internet hoje em dia você tem muitas pessoas divulgando várias informações do mais variados tipos. Então, quando eu comecei na perícia, era um meio desconhecido. Eu tinha escutado uma pessoa falar ali que existia perícia, outra ali, e eu juro que eu tinha escutado mais na perícia trabalhista. Na época que eu estava fazendo engenharia de segurança, tinha um professor que era perito judicial, mas da área trabalhista. Na área civil, para mim, foi tudo novidade. Então, você escuta e você fala assim, caraca, será que isso é verdade? O cara vive de perícia? Será que isso é possível realmente? Mas conforme você vai entra no meio, você começa a realmente ver que é possível, as nomeações vão vindo. Você vê que os valores, né, também são muito próximos da realidade que se fala, né, dos valores das nomeações. Pode As minhas falar, nomeações pessoal. aí Pode falar quais são os teus valores médios, Guilherme. então, as variações, o mínimo que eu pego assim é 3.000, e aí pega até 5.500, e às vezes um pouquinho mais de 6.000. Já peguei uma de 10.500 também. Ainda não recebi, porque aqui no Rio de Janeiro o negócio é meio que demorado, né? Mas tem 4 aí na boa para poder já receber aí agora as primeiras. Já recebi justiça gratuita, ajuda de custo, mas as que eu realmente estou para receber está bem próximo agora, graças a Deus. Existem formas também da gente tentar acelerar este processo de recebimento depois da entrega do laudo. E no Rio de Janeiro a gente tem uma súmula do tribunal relacionada às perícias de energia elétrica, né? É uma súmula que fala que as perícias têm um valor de até 4 salários mínimos. Então é muito bom ter essa referência, porque tu consegue cobrar um valor legalzinho, que é aquele de 4 a 5 mil reais,
que é um valor bom para as perícias pelo tempo de trabalho que nós temos. Sim. E eu gosto muito. Eu queria que tivesse essa súmula aqui em Santa Catarina, porque às vezes as seguradoras, distribuidores, quem tem um corpo jurídico maior, sempre tenta dar aquela atrasada no processo, impugnando um honorário. Aí vem a questão da argumentação, que também é importante, enfim. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem isso e eu gosto bastante. Então, o Acácio também, aluno da formação, o Diego, eles corroboram com esses valores e gostam muito também dessa súmula, porque realmente faz a diferença. Depois eu te ajudo, pode mandar aqui no Instagram que eu ajudo. Alguém fez a inscrição e não recebeu o acesso da turma para esclarecer dúvidas, manda uma mensagem, depois eu te procuro ali, tá? Aqui tá todo mundo entrando sem problemas, mas se deu algum probleminha a gente resolve, tá bom? Então, a gente estava falando sobre a remuneração e sobre o tempo de trabalho, né, Guilherme? Como é que tu considera, em relação aos outros trabalhos, as tuas outras atividades, como é que é o tempo da perícia, como é que tu considera esse tempo de trabalho versus remuneração? Tu acha vantajosa? Tu gosta da área? Também fala o que tu sente sobre a área, a realização que ela te traz também. Não, tudo bem. Então, as minhas nomeações, a maioria das minhas nomeações que estão vindo são de TOI. Agora a maioria realmente era de TOI. Antes ficava meio consumo, TOI. As de danos a equipamentos eu tenho poucas em relação às outras, né, as outras duas. É um trabalho que realmente demanda um tempo, mas comparando com as outras atividades que eu já fiz, por exemplo, eu já trabalhei com laudo de SPDA, já trabalhei com prontuário de instalações elétricas, já trabalhei com treinamentos. Então, realmente, o tempo que você despende em relação ao retorno que você tem, nas perícias não tem igual. Não tem igual. As perícias estão muito, muito na frente em relação ao tempo que você despende para poder fazer as perícias e o que você tem de remuneração, de Eu estava honorários. conversando com o Alan ontem, Guilherme, e principalmente depois das recorrências fica muito lucrativo, porque tu também já aprendeu a fazer os primeiros laudos de cada tipo de perícia, e aí depois tu já tem uma boa parte, 50% do laudo já escrito praticamente, a concessionária basicamente repete bastante, então os quesitos também são muito próximos, quase repetidos, muitas vezes. Então a gente consegue ir desenvolvendo a inteligência, a gente fica mais seguro também. Quando a gente tem segurança sobre o que a gente vai escrever no laudo, fica muito mais rápido e com o tempo eu percebi isso. A lucratividade da perícia aumenta bastante. Isso para mim foi um diferencial bem grande também. E tu comentou sobre a perícia de TOI, que aqui eu chamo de perícia de irregularidade em sistema de medição, justamente para diferenciar um pouquinho. O TOI é o termo de ocorrência e inspeção, que acontece quando há um problema contratual entre a concessionária de energia elétrica e a unidade consumidora, referente ali ao sistema de medição. Aí fazem essa inspeção e analisam que ali tem uma irregularidade no medidor. E aí é feito geralmente uma cobrança retroativa e é por isso que as pessoas, o consumidor não gosta e entra contra a distribuidora de energia com um processo judicial. Né? E no Rio de Janeiro realmente é a perícia campeã. Né? Tem entrado bastante fotovoltaica agora, não sei se tu pegou alguma, Não, mas vai entrar. Uma hora vai entrar. O Rio de Janeiro está bombando de perícias fotovoltaicas também. E de consumo de energia elétrica, realmente. Muita concessionária de energia envolvida no Rio de Janeiro. Então, tem uma variedade de perícias. Pegou alguma bem diferentona assim, Guilherme? Não, na verdade, a diferentona que eu tive, eu até consultei você no Instagram na época, no direct, foi aquela de assistência técnica numa perícia de incêndio. Ia ser novidade para mim. Essa é a perícia, a primeira que eu ia fazer, mas assim, acho que o orçamento não foi para frente, eles desistiram de contratar um assistente e fizeram só com a seguradora. Eu fiquei sabendo depois, né? Fui perguntar para poder. Não era um dano tão grande, né? Era um quadro, basicamente, que havia era um pegado fogo. quadro. Daí, às vezes não vale a pena para todo mundo mesmo. E outra coisa, já que tu tem uma experiência na área de engenharia de segurança do trabalho, vou confessar, né? Eu pensei na elétrica forense justamente porque eu vi uma pessoa divulgando sobre a perícia de engenharia de segurança do trabalho mais específica, e eu vi também um engenheiro civil que ensinava perícia de consumo de energia elétrica. Daí eu pensei, opa, eu tenho experiência, eu posso
né, melhorar isso aqui. Então, foi assim, basicamente, um dos motivadores que impulsionou a elétrica forense. E sobre a engenharia de segurança do trabalho, já que tu tem uma experiência na área também, às vezes eu recebo perguntas sobre perícias trabalhistas. Comenta um pouquinho sobre o que tu acha da área de perícias trabalhistas, sobre a remuneração, sobre o tempo de trabalho, como é que tu considera a relação entre a perícia de engenharia elétrica e a de segurança do trabalho. Então, agora na verdade, eu estou vivendo a novidade na engenharia de segurança, né? Porque, assim, como eu comecei a ser nomeado no início de 2023, de fevereiro para cá, então agora eu estou começando a me habituar, né, a tornar alguma coisa recorrente para mim na engenharia de segurança. Comparando os honorários da parte de trabalhista com a parte civil é a maior, tá? A parte trabalhista ela é um pouco menor, os honorários. Os honorários são um pouco menores. Em relação ao trabalho, né, existe a necessidade de você, em algumas situações, alugar equipamento para você fazer medição quantitativa. Então, isso também é uma diferença. O seu custo pode ser maior na trabalhista. Mas é uma boa área também. Há uma recorrência muito grande e há muitas possibilidades também, né? A maioria dos processos trabalhistas você tem perícia. Então, acaba se tornando, e depois de um tempo também acaba se tornando um pouco meio que, você tem um exemplo, acontece muito na trabalhista, acontece muito agentes biológicos, agentes biológicos é muito limpeza, né? A pessoa fazer a limpeza do local, ela pede a insalubridade, insalubridade por frio, também é muito recorrente, ruído, então você tem algumas... elétrica, já pegasse alguma coisa? Não entendi. Periculosidade por energia elétrica. Já, peguei agora uma recente, de telecom, né? Colaboradora de telecom, e aí eu fui ele com periculosidade. Não, acidente. Agora, na verdade, eu peguei uma bem diferentona trabalhista, que foi uma pessoa que foi demitida por justa causa, e aí o objeto da perícia não era nem insalubridade nem periculosidade, era para eu verificar se o processo que ele fez, né, que foi justificativa para ele poder ser mandado por justa causa, realmente estava errado ou foi feito de forma correta. Foi a mais diferente que eu peguei assim, de todas as perícias. E o mais interessante, quando eu fiz o laudo, as duas partes gostaram. às vezes acontece. Às vezes entra em acordo depois do laudo pericial, já aconteceu contigo, é muito legal. Só estava esperando o resultado realmente para entrar em acordo assim, do laudo pericial. Aconteceu numa de telecom comigo recentemente. Foi muito bacana. Até botei aqui no Instagram. Ô, Guilherme, o que tu destaca assim na formação em perícias judiciais elétricas que foi uma virada de chave para ti? Então, com certeza, sem sombra de dúvida, eu comecei a fazer os laudos com mais propriedade, realmente sabendo o que eu faria, né? Com certeza, porque assim, no seu curso ele é muito bem detalhado, ele dá os mais variados tipos de perícia elétrica que você pode pegar, e a metodologia que é utilizada lá dentro para mim, foi sem igual. Eu não consegui ver nenhum outro curso voltado para elétrica que fosse nem um pouco parecido com isso. Então, assistindo às aulas, né, você vai ter lá o que você vai ter de passo a passo, de como você vai se basear, e os meus laudos saíram assim. Hoje em dia eu faço os laudos de elétrica, eu nem penso muito, né? Assim, você já sabe como você tem que fazer, o que você tem que pensar para poder sair. Então, às vezes, até as impugnações, elas vêm tão simples, porque o laudo está tão bem feito que você não tem nem requisito para complementar. A grande questão já é fazer um trabalho só, né, Guilherme? Quando a gente faz um trabalho mais completo, a gente também lucra mais porque não tem retrabalho, que é uma coisa que eu não gostava na parte de projetos. Mandava um projeto, a pessoa pedia para mudar alguma coisa, né? E percebi também que o tempo, ter uma metodologia ajuda a pessoa a ficar segura e escrever. A pior coisa que eu mais demorava nos meus primeiros laudos é porque eu tinha alguma insegurança sobre o que botar e o que não botar no laudo, e sobre se eu estava sendo incorreto com alguma das partes. E aí, bom, metodologia começou a fazer a diferença na minha segurança e também no meu tempo e, consequentemente, tempo na perícia, que é a hora técnica, né? A gente estipula os nossos honorários geralmente por hora técnica. No Rio de Janeiro é um pouquinho diferente, mas tem também, claro,
a gente tem que ponderar também essa questão da complexidade e aí a lucratividade como um todo, né? O retorno para nós é maior ainda. Então, o Guilherme destacou que os laudos periciais deles foram feitos com mais propriedade quando ele estudou na formação em perícias judiciais elétricas. E aí tu ficou mais confiante e buscou mais nomeações ainda, né, Guilherme? Foi isso que aconteceu, basicamente. Com certeza. E assim, eu pretendo buscar mais. Na verdade, o meu foco é trabalhar com perícias mais na frente. Então, eu vou realmente sair do CLT e vou continuar trabalhando com perícias. Vai ser o meu foco. Viver de decidi viver de perícias, com certeza. Esse é o meu objetivo. O pessoal me pergunta, é possível viver de perícias? Sempre que a gente coloca alguma energia nossa em alguma coisa, é possível. É um mercado realmente diferenciadíssimo e pouquíssimo explorado da forma correta, né? Pelos profissionais corretos, ele é pouquíssimo explorado, a perícia judicial. Qual é a tua maior realização, Guilherme, com as perícias judiciais? O que tu mais gosta? Assim, eu gosto muito da dialética, sempre gostei muito, né? Então sempre foi meu foco, desde lá da época do técnico, eu comecei a fazer eletrotécnica, sempre foi minha paixão. Então, poder ter esse reconhecimento, né? Poder ver uma sentença do juiz, ele simplesmente recortando a conclusão do teu laudo e colando lá para poder dar a sentença, para mim é o maior reconhecimento que eu posso ter. É claro que você tem a compensação financeira, mas ter o seu trabalho ali reconhecido para poder resolver um problema, para mim, assim, o que me deixa feliz. Stories hoje aqui, um trechinho de uma sentença, saiu agora em agosto. A sentença de um processo que eu tinha atuado. É muito legal, pessoal. Esse retorno, às vezes o cara faz um projeto elétrico, foi construído, o cara veio lá e tal. Ninguém elogia, muitas vezes, né? Só se der um problema que vamos... Bate logo e fez sua obrigação. E aí, na perícia, eu ver esse retorno, poxa, de um juiz, tem toda a questão da justiça, toda essa... É um cargo realmente honroso. Então... Poxa, fez diferença, eu me senti na hora, assim, quando eu vi a primeira sentença, poxa, que legal. Não só na sentença, na perícia, o tratamento, né, as pessoas, o tratamento diferente. Só de ir no fórum lá que eu fui validar o meu cadastro, na época eu precisava ir no fórum validar o cadastro. O tratamento, né, eu fui meio mal vestido para os padrões lá do fórum. Eu fui de camiseta, enfim, eu não sabia. Nesse início eu não sabia como me portar muito bem na área. Fui de camiseta, você deixaram tu entrar aqui, e eu fui entrando, né? E deu certo lá, enfim, depois de todo mundo me falar que eu tava com a roupa errada no fórum, beleza. E aí, tu é perito, senhor perito, doutor perito, e vai já na forma de tratamento, já muda. Eu já fui gostando disso desde o início. Eu pensei, opa, que diferente. Aí caiu a minha primeira perícia foi uma de consumo de energia elétrica e eu havia substituído um engenheiro de produção. E aí eu pensei, poxa, se nomearam um engenheiro de produção é porque está faltando engenheiro eletricista nessa área. Primeira coisa que eu pensei, acho que aqui tem oportunidade. Eu resolvi colocar a minha energia, deu tão certo, né, que, enfim, as coisas aconteceram muito bem na minha vida profissional. Virei professor, tenho aí alunos maravilhosos, como o Guilherme, como o Alan, que está aqui na live também. Maravilha, pessoal. Sou muito grato a vocês todos que estão olhando. Então, o Guilherme também falou da sua realização sobre a perícia, desse retorno, né? E tem outros benefícios bem legais. Ele tinha me contado sobre a liberdade, a flexibilidade de tempo. A liberdade e a flexibilidade de tempo. É uma coisa que tu faz os seus laudos periciais, Guilherme? Então, eu faço à noite, né, quando eu saio do trabalho, e uso muito final de semana. Pego um dia para poder pegar o da semana e fazer. Poxa, minha live está atrapalhando nos teus laudos, Guilherme. Não tá não. Hoje eu já consegui, hoje mais cedo eu consegui fazer, antes do trabalho eu consegui fechar um laudo que eu estava para entregar, que estava no prazo. Eu não, tô abrindo turma, não tô conseguindo fazer laudo, tô enrolado. Mas beleza. Mas o tempo é uma coisa que eu procuro, né? Assim, eu sempre trabalhei de CLT, então para mim, trabalhar, acordar cedo, trabalhar lá e nas perícias eu consigo ver que eu vou conseguir ter uma vida diferente, vamos dizer assim. Eu vou ter tempo para me dedicar para a família,
vou poder fazer os meus roteiros de quando eu vou fazer perícia, quando eu vou fazer o laudo, quando de repente vou tirar umas férias para poder viajar, com mais Exatamente. tranquilidade, sem depender de nenhum outro local para poder organizar isso. Então, a liberdade, para mim, vai ser um diferencial, assim, um plus muito grande na minha vida, com certeza. Quanto mais coisas eu invento para fazer, mais a perícia judicial ela acaba sendo importante. Porque ela tem uma capacidade de se infiltrar nos buracos de tempo da minha agenda muito grande e de realmente otimizar a gente. Poxa, está sobrando um tempo, estava, né? Não está mais agora. Está sobrando um tempo na minha semana. Perícia judicial, vou fazer, e foi aumentando, e agora já é até uma bola de neve do bem, né? Digamos assim. Sim. Mas fui entendendo isso e, enfim, agora eu tenho que inventar menos coisas. Eu esqueci de falar, Guilherme, tu é aluno da formação em laudos elétricos para indústrias aqui da Elétrica Sou Forense, tinha esquecido de comentar isso também. com o pessoal. Tu chegou a atuar em outras áreas com laudos técnicos também, tu falou sobre SPDA, né? Eu tinha conversado contigo sobre laudo de NR10 uma vez, eu acho, se eu não me engano. Eu já fiz laudos já de NR10 para o prontuário, né? Já fiz alguns laudos. Entrei na turma por interesse nessa área também, para poder aprofundar, porque eu fiz do meu aprendizado, né? Estudando a norma, né? Fazendo realmente do meu modo. E eu Aham, tinha muito interesse no laudo de CMS. Acho perfeito. um campo bem interessante. Então, me chamou bem a atenção para isso. Esses Legal. temas me chamaram a atenção. Por Aí isso que eu depois da entrei no formação em curso. perícias judiciais, o Guilherme entrou então na formação de laudos elétricos para indústrias. Bacana. E porque gostou da área de perícias, então? Gostou da forma de escrever? Gostas de escrever, Guilherme? E como foi? Eu gosto muito porque eu aprendo demais. Com cada laudo que eu faço, eu estou sempre aprendendo uma coisinha nova. E na questão da escrita me desenvolveu bastante, na liderança também, de liderar as perícias ali. Como é que foi para ti esse processo? Tu gosta de escrever? Às vezes cansa? Como é que é? Gosto de, gosto de escrever. E assim, vou te falar que até a parte trabalhista tem me exigido um pouco mais da escrita, né? Porque são laudos que você tem que descrever as atividades, então cada hora é uma atividade diferente do autor, né? Então, são coisas que estão realmente ajudando a desenvolver a minha escrita. Cada laudo que você faz, você realmente aprende alguma coisa, às vezes até na petição do advogado você percebe, de repente, a Só maneira como ele está que lê o escrevendo, ali você pode processo. captar alguma coisa. O cara já vai fazendo uma mini perícia só lendo o processo, não, na verdade. Já está analisando. Exatamente. Na primeira Então, lida já analisa desenvolveu bastante coisa. bastante. Ajudou demais. Realmente, Legal. escrever os e-mails fica até mais fácil hoje em dia. Show de bola. E sobre renda, a gente falou sobre os valores médios do Guilherme, ele passou de 3 a 5.500 reais para mim, os valores médios de perícia dele. Uma pergunta que é importante sobre isso, Guilherme, que eu queria te fazer é sobre qual a diferença da gente ter uma outra fonte de renda na vida. Para mim é uma diferença bizarra, assim, me deu uma Sim. organização financeira, um diferencial, uma qualidade de vida muito boa. Tipo, eu consegui construir muitas coisas boas através da perícia judicial. Queria que tu falasse para mim como é que é esse diferencial de ter mais uma fonte de renda na tua vida, quando Eu, pinga eu lá aprendi, os honorários, o sentimento que dá. eu aprendi isso na pele. Quando eu trabalhei 17 anos numa empresa, né? Eu trabalhei até 2000, de 2000 até 2017, eu trabalhei numa empresa, que era empresa de engenharia. E aí eu não me preocupava muito com outra fonte de renda, eu só tinha aquela renda. E aí eu fui mandado embora assim, de repente. E aí eu me vi sem nenhuma fonte de renda em Sim. 2017. Uhum. Aí eu falei assim, eu preciso de uma outra fonte de renda. Então aí, por isso que eu comecei a fazer os laudos, né? Comecei a fazer os treinamentos de NR10, procurei. E aí quando eu cheguei ao mundo da perícia, eu falei assim, era isso que eu precisava. Era essa a segunda fonte de renda que eu Que precisava. encaixa. E aí hoje em dia ela trabalha... Oi? Que encaixa, né, na vida. Encaixa demais, encaixa muito. Encaixa perfeitamente. E aí, depois que você entra no mundo, você vê essa segunda fonte de renda entrando, você vê que ela é essencial, não tem jeito. Então, para quem trabalha com CLT, para quem trabalha com perícias ou algum outro tipo de atividade, tem essa segunda fonte de renda. E das perícias, eu acredito que para a maioria aí vai encaixar muito bem como segunda fonte de renda. Para o E hoje em dia não engenheiro, tem como dizer. pro engenheiro é bem valorizado. E eu costumo falar a frase
A perícia te protege de várias formas, né? Mas ter uma segunda fonte de renda já é uma proteção absurda. Ela te deixa mais inteligente, deixa mais atualizado. Para um recém-formado que faz perícia, consegue alavancar a carreira, ter as primeiras experiências que no mercado de trabalho ia ter que passar por uma entrevista de emprego e às vezes aquela falta de experiência realmente faz diferença. Na perícia judicial a gente consegue caminhos bons também para os recém-formados. Eu era recém-formado quando eu entrei, tinha um ano só de formação. Quando eu iniciei na carreira de perito judicial, tenho vários alunos. Ontem falei com o Alan, tem 25 anos, o Alan com 43 nomeações. E ele estava aqui na live, não sei se ainda está. Mas, poxa, transformando vidas, assim, como transformou a minha também. E eu sou muito feliz também por isso. Já te perguntei sobre remuneração e hora técnica praticada, honorários. Enfim, Guilherme, sobre a carreira de perícia judicial, gostaria que tu falasse um pouquinho para os novos, quem está querendo iniciar, para quem está vendo aqui nós conversarmos e, poxa, será que a perícia judicial é para mim? É uma boa ideia para mim? Sou engenheiro eletricista, será que vale a pena eu seguir adiante nesse sonho, nessa carreira, nessa profissão? Tu recomendaria a perícia judicial e a formação em perícias judiciais elétricas? Então, eu vou falar, vou emendar no assunto anterior. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter conhecido o mundo das perícias antes. Você falou aí dos recém-formados. Então, eu falo que para os recém-formados ou para quem já tem experiência, o mundo de perícias é uma das melhores coisas que você vai fazer. Se não for a melhor, né? Então, eu realmente recomendo, entrem sem medo, realmente acontece, realmente existe. Tem como você ter nomeações, tem como você viver de perícias. Então, se alguém está com um pouquinho de dúvida ou está entrando nesse mundo e quer conhecer um pouco mais, entre na formação, que ela vai ser o seu trampolim para você conseguir aí galgar melhores coisas na engenharia elétrica, com certeza, no mundo das perícias. E, Guilherme, valeu a pena o teu investimento na formação? Super valeu. Não me arrependo de nada. Pessoal, o investimento já retornou e já se multiplicou por bastante essa frase. Maravilha. Show de bola. Queria eu ter uma formação quando eu iniciei. Me ajudaria muito na questão, só no tempo de redação, assim, o tempo é dinheiro, né? Enfim, naquelas dúvidas iniciais, né? Eu acabei encontrando meus mentores na perícia, foi na perícia criminal. Eu sou perito criminal também, aí eu fiz um curso de formação de 665 horas. E, obviamente, teve o estágio também no final, onde eu encontrei os meus veteranos lá, os peritos criminais mais antigos, engenheiros na área de engenharia legal, e eles corrigiram meus primeiros laudos. Tu imagina tu ter um perito que fez o incêndio da Boate Kiss, foram 3, na verdade, 2 deles engenheiros eletricistas. Eu tive a oportunidade de conviver com essa galera. E depois dessa experiência, deles corrigindo o meu laudo, por isso que tem lá dentro da formação os desafios também, por isso que as metodologias são tão bem embasadas, eu trago muito da criminalística, da perícia criminal, o que eu aprendi, o que foi diferencial na minha carreira, que me deu essa segurança de escrever o laudo com propriedade, que o Guilherme estava falando e mudou a forma dele trabalhar e os resultados que ele tem hoje na perícia judicial. E eu comecei a implementar tudo isso e com outra postura, com outra segurança, de ter alguém para trocar ideia também, ter um mentor ali próximo para tirar uma dúvida, que às vezes é básica, mas às vezes é necessária. Às vezes, muita dúvida sobre o processo, como se desenrola o processo judicial, sobre as etapas do rito pericial, né? Nas suas primeiras, Guilherme, como é que foi assim? Sentisse veio a nomeação, um friozinho na barriga e agora? Eu vou até contar uma coisa interessante que eu não falei. A minha primeira nomeação, sabe como é que eu fiquei sabendo? Porque a minha primeira, aqui no Rio de Janeiro ela não vem por e-mail. Ela só é dentro do sistema. Então eu me cadastrei, fiquei um tempo lá, realmente entrava com uma frequência, e teve um tempo que eu parei de entrar, parei de procurar. E aí uma advogada me mandou um e-mail falando assim, doutor, você está nomeado no processo XYD. Tem como o senhor responder lá qual vai ser o dia do agendamento da perícia? Aí eu falei, como é que é? Eu fui nomeado? Aí, pensando, né? Não respondi para ela. Aí eu falei, corri lá no sistema. Aí corri e vi que minha primeira nomeação estava lá. Meu Deus, vou ser preso. Eu falei, eu não respondi, eu passei do meu prazo, o que eu faço?
Aí eu consegui responder, agendei a perícia e foi. Mas assim, você aprender lá dentro do sistema não é fácil. Na sua primeira Não é nomeação você vai intuitivo para nós passar, engenheiros, não né? é intuitivo. Você vai passar um pouquinho de problema. Mas vai perguntando para um, perguntando para outro, você vai aprendendo com o tempo, vai clicando, vendo as opções que você vai É tão comum. desenvolver. Dá aquele frio na barriga, a pessoa entra num mini pânico, assim, fui nomeado. E aí, agora não sei o que fazer, parece dar um branco na pessoa, né? Respondi uma aluna da formação, ela foi nomeada, a primeira nomeação da aluna foi uma nomeação fotovoltaica de 15 milhões de reais o valor da causa. Vai chover assistente técnico nessa perícia aí, né? Então, realmente, ela estava bem... o que eu faço agora? Deu branco, né? E aí, tem uma aula, uma masterclass, que é justamente esse nome. Fui nomeado e agora? Porque a dúvida que mais vinha, assim, dos alunos que iam sendo nomeados, a primeira, segunda nomeação, cara, é uma loucura. O sentimento que dá e esse negócio, e agora para que lado que eu vou, o que eu faço? Né? Então tem todo um caminho ali realmente bem estruturado, bem pensado, conforme. Né? Pensei a formação com base na minha experiência, no que eu acredito, que é essa diversidade de perícias, de conseguirmos atender todas as perícias, né, que o juiz vai precisar de nós, para que a gente consiga manter essa relação sempre em dia, sempre com a confiança dele. Queria que tu falasse o que pensa sobre isso, sobre a variedade, o repertório. Tu acha importante tu ser nomeado para uma perícia e depois tu recusar uma perícia porque tu não sabia a metodologia de uma perícia de incêndio, por exemplo? Tu acha que Então, isso faz diferença? Ter o repertório e poder... faz muita diferença. Como eu falei, eu comecei a ser muito nomeado em irregularidades de consumo. E aí, quando veio minha primeira perícia de danos e equipamentos, eu falei assim, opa, já tem onde eu recorrer. Vou dar uma olhada lá na formação e eu vou ver as aulas todas para poder começar. Então, na minha petição inicial já foi já a base lá do pedir, a base lá dos documentos que eu pedi. Responderam, eu já sabia como me comportar, o que fazer na visita, depois como fazer o laudo, então diferencial assim que não tem igual. Não teria como fazer de uma forma melhor sem ter a formação ali para poder me servir de ajuda. Bem focado, né? Bem Poupa realmente tempo. focado. Porque na perícia a gente, às vezes, se a gente não conhece a metodologia, a gente vai perdendo muito tempo com pesquisa. Para Para poder. como né, eu acho a forma correta de fazer um laudo pericial. Primeiro, a gente dá a base para depois discutir sobre o que foi visto na perícia, em documentos, enfim, tudo que tem nos autos periciais, na perícia em loco, enfim. E aí a gente utiliza o que a gente percebeu com esta base, e esta base, quando a gente não tem, isso faz a gente fazer muitas pesquisas e demora demais daí. Então, E o a esforço é formação muito você vai maior, ter com a base, certeza. vai ter a legislação, que é o meio termo entre as duas coisas que tu vai fazer. Por quê? Porque o que a gente vai analisar, a gente não vai julgar, não vai tipificar nada. Foi um furto de energia isso aqui. Não, a gente vai ter que falar de forma técnica por que aquele medidor de energia elétrica estava deixando de aferir o consumo que teria sido efetivamente teria acontecido naquela unidade consumidora. O que aconteceu? Foi um disco travado, um rotor travado de um medidor eletromecânico? Como é que isso aconteceu? Quais eram as maneiras disso poder acontecer? O lacre estava rompido? Não estava rompido? Se não estava rompido, então será que tinha uma perfuração nesse medidor? Então a gente vai, através da análise e tudo aquilo que tem dentro da formação, da teoria, enfim, voltada à área de perícias, montando um quebra-cabeça. E é muito importante que a gente tenha já as peças do quebra-cabeça mais de fácil acesso para a gente conseguir terminar. É um quebra-cabeça que você só termina de encaixar as peças, basicamente, quando a gente tem a metodologia. E se a gente não tem a metodologia, você vai fazer aquele quebra-cabeça de 1000 peças, que vai demorar um tempão, vai dar dor de cabeça. E aí você vai vir correndo, professor, quando é que abre uma turma nova da formação? É basicamente isso que acontece. E aí tem que esperar bastante e vai ficar ansioso, enfim. Então, recomendo, pessoal, para quem for entrar na formação, já vai com uma visão, uma mentalidade de dar tudo de si, de dar toda a energia, de acreditar, como o Guilherme está falando, porque isso é importante.
né? Agora vocês têm aí um caminho, uma trilha para trilhar, e essa trilha já trouxe o Alan, trouxe o Guilherme, tem diversos depoimentos. É um caminho seguro para vocês crescerem e se espelharem no Guilherme, se espelharem no Alan e em diversos alunos que eu estou trazendo aqui para conversar conosco. Eu tinha outra coisa para falar que a gente tinha conversado, mas eu me esqueci, Guilherme. Então é isso, Guilherme. A gente conversou basicamente sobre o que a gente tinha preparado aqui para trazer. Já falasse que valeu no teu investimento. Como é que vai estar aí a tua agenda para os próximos dias de perícias? Então, na semana que vem eu tenho terça já ocupada, na outra semana não, aí depois tenho na outra terça, tem bastante perícia para frente aí, eu não lembro nem tudo de cabeça, tem umas ciências técnicas também de segurança do trabalho, minha agenda tá bem agitada aí nas próximas semanas, que é tu bom. consegue emendar duas perícias na mesma manhã aí que tu tem Consigo. É bom, né? Às vezes eu faço 2 perícias na mesma manhã. Outra Dependendo coisa da boa complexidade dela, dá sim. Outra coisa boa da gente crescer na área pericial, que também a gente aproveita as viagens, como somos nós, né? Quem marcamos a data do agendamento da perícia, o horário, enfim, a gente consegue fazer isso bem bonitinho. Agora, dia 22, eu tenho 2 perícias no litoral norte também, vou no mesmo dia. Eu tinha marcado, eu não tinha me ligado. Tinha marcado para dia 8 agora as perícias, só que é no meio do feriadão. Aí, Isso. minha esposa queria fazer outra. Os caras vão emendar. Aí eu vou remarcar. Marquei para o dia 22 com antecedência, de 30 dias e tudo mais. E dia 22, então, dou prosseguimento das minhas perícias aí, que já estou com bastante nesse mês. Então tá, Guilherme, te agradeço demais pela tua participação aqui. Agradeço a oportunidade. E continuamos nos falando bastante, então. Aí espero que tu traga muitas informações e diversifique mais ainda essas perícias aí que já estão começando a diversificar bastante. Vai pegar a fotovoltaica, te prepara. Tem bastante. Quero a fotovoltaica, de incêndio, quero essas. Com certeza no foco. Guilherme, outra dúvida, qual é o teu raio de atuação, assim, quantos quilômetros mais ou menos o teu raio de atuação dentro da perícia judicial que tu colocou? O mais longe que eu já fui foi 80 quilômetros aqui do Rio, mais ou menos. Foi o mais longe que eu já fui até agora. Então, um raio de 100 quilômetros, digamos assim. Raio mais ou menos de 100 quilômetros. Foi na região serrana, né, em Petrópolis. Foi a mais longe que eu já fui. Aqui eu boto um pouquinho maior, eu boto 250. Porque de um lado tem a família da minha esposa e do outro tem a minha família. Na Serra eu não tenho muita nomeação, mas quando tem, daí eu vou beber um vinho lá de vez em quando, aproveitar para dar uma passeada, que é legal aqui na região, tão como o litoral. Tu me falou, tu aproveita as terças e quartas-feiras, né? Tem um outro colega nosso da formação, o Paulo, de Minas Gerais, e aproveitou também para passear, tá marcando as perícias na sexta-feira. Eu costumo colocar coisas na cabeça dos meus alunos. Não aproveita a viagem, aí já deixa metade dos honorários na viagem. Ainda mais se tem alguém para levar junto. É uma ótima. Quando eu tiver me dedicando só às perícias, eu vou aproveitar essa oportunidade com certeza. Marca na sexta-feira num lugarzinho legal próximo da Serra, já aproveita e já fica pela Serra já no final de semana, depois da perícia. É uma ótima. Takeshi entrou aí. Takeshi está fazendo assistência técnica. Também deu elogios para o curso recentemente. Mas, Guilherme, vou te liberar então, que agora eu vou falar sobre a formação mais um pouquinho. Te agradeço demais e um excelente final de semana para ti. Obrigadão mesmo. Obrigado, Vitor. Um bom final de semana para você e pessoal aí também. Valeu, obrigado pela oportunidade. Abraço.